Darei uma breve introdução a respeito dos polvos. Os polvos são moluscos cefalópodes, que apresentam grande capacidade de natação e camuflagem, e destacam-se por sua impressionante inteligência. Os polvos são moluscos da classe cefalópoda, extremamente interessantes e vivem no fundo do mar, em praticamente qualquer profundidade. Esses animais destacam-se por sua forma peculiar e por apresentar incríveis meios de defesa. Estima-se que existam no mínimo 100 espécies diferentes de polvos. Os polvos são animais de corpo mole, assim como todos os animais do grupo dos moluscos, e possuem 8 tentáculos, que apresentam uma série de ventosas. A região de sua cabeça lembra um grande saco e apresenta olhos, um bico córneo quitinoso e um sistema nervoso altamente desenvolvido. Acredita-se também que os polvos sejam os animais invertebrados mais inteligentes do nosso planeta, capazes até mesmo de utilizar ferramentas produzidas pelo homem. Em relação ao seu tamanho, os polvos apresentam um comprimento total variado. Existem espécies como o Octopus vulgaris, o polvo comum, que pode atingir até 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 10 quilos. Apesar disso, o maior polvo encontrado tinha mais de 9 metros de comprimento. Os polvos são animais carnívoros em todo o seu ciclo de vida e alimentam-se principalmente de crustáceos, como caranguejos e camarões e lagostas. Mas além disso, também se alimentam de peixes e outros moluscos. A maioria desses animais alimenta-se à noite, embora existam espécies diurnas, como é o caso do polvo comum do Recife. Os polvos são predados pelas moreias, tubarões, raias, alguns peixes grandes, mamíferos marinhos, pássaros e seres humanos. Para fugir dos predadores, esses animais apresentam técnicas bem desenvolvidas. Uma dessas formas de defesa é a natação rápida, conseguida por meio de jatos d'água que saem do seu corpo, por estruturas especializadas. Além da fuga rápida, os polvos apresentam capacidade de camuflagem e por isso podem ser confundidos com plantas e rochas. Eles também são capazes de liberar uma tinta, que ao cair no mar, deixa a água turva e confunde os predadores. Podemos citar ainda a extraordinária capacidade de resistência desses animais a certas torções, esmagamentos e a privação de oxigênio. Encontrando maneiras notáveis para escapar de confrontos de vida e morte. Os polvos são animais de sexo separado, ou seja, existem machos e fêmeas. Durante a cópula, os machos utilizam um braço especializado para garantir a introdução de espermatozoides na fêmea, que por sua vez colocam muitos ovos que são depositados em locais abrigados. Após a postura, ela cuida dos seus ovos durante um período de incubação. Nesse período, a fêmea não se alimenta e morre após a eclosão de seus ovos, em consequência da exaustão e da inanição. Pesquisadores já registraram um polvo que chocou seus ovos por 4 anos e meio, sem aceitar qualquer tipo de alimento. Dos ovos surge um estágio larval, que sobe para a superfície da água. Depois de algum tempo, essas larvas assentam, iniciando o aumento de peso e crescimento, estágio chamado de juvenil. O desenvolvimento continua até que se tornem adultos. Estima-se que apenas uma em cada 100 larvas consiga chegar ao estágio adulto. Agora vamos falar sobre o mimetismo e a inteligência dos polvos para sua defesa e sobrevivência. O mimetismo é uma forma de interação interrespectiva que envolve pelo menos 3 espécies: um modelo, uma espécie mimética, ou seja, imitadora do modelo, e um operador, que é que vai receber os estímulos produzidos pelo modelo e pelo imitador. Existem diversos tipos de mimetismo. Eles podem ser classificados de acordo com os sinais utilizados pelo mimético para imitar o modelo. Essa classificação leva em conta o valor adaptativo que beneficia a espécie imitadora. Existem 4 tipos de mimetismo: o batesiano, o milleriano, o peckmaniano e o wassmanniano. Então, diante desses 4 modelos, vamos utilizar exemplos reais para conhecer a natureza de tais mecanismos. Para tal, vamos recorrer ao grupo dos aracnídeos, que é um grupo que apresenta muitos exemplos destes tipos de mimetismo. Embora haja mimetismo por toda a natureza, como veremos a seguir, o mimetismo batesiano é mais comum na natureza e no grupo das aranhas.
Esse tipo de mimetismo ocorre quando a espécie mimética e o modelo vivem no mesmo espaço geográfico ao mesmo tempo, mas não interagem de forma direta. Isso ocorre porque os predadores aprendem a evitar espécies impalatáveis ou agressivas, como o do modelo. Essa aversão deve ser intensa o suficiente para que seja estendida até a espécie mimética. Uma característica importante é que o modelo deve ser mais abundante na natureza do que o ser mimetizante, de tal forma que o predador tenha maiores chances de se encontrar com a espécie impalatável e aprenda a evitá-los. O mais interessante é que a maioria das espécies que pratica o mirmecomorfismo mórfico também apresenta o comportamental. Eles elevam o primeiro ou segundo par de pernas para que simulem as antenas das formigas. Algumas espécies miméticas generalistas apresentam menor proteção em relação a seus predadores e podem se associar com um número maior de modelos e explorar uma diversidade de habitats maior, como é o caso das aranhas do gênero Zodarion. O mimetismo peckhamiano, ou mimetismo agressivo, ocorre quando a espécie mimética é o predador que engana sua presa para se aproximar o suficiente a tal ponto de capturá-la. Muitas espécies acabam imitando até os sinais utilizados por suas presas na comunicação sexual ou social para atraí-las. A espécie mimética é um emissor de sinal e a presa é simultaneamente o modelo que está sendo imitado e o operador que recebe o sinal. Há exemplos de espécies mimetizantes que imitam as presas de suas vítimas. Assim, o operador passa a ser a vítima e o modelo a presa deste operador. O mimetismo e as maneiras de se camuflar, que nós não abordamos aqui, são uma das melhores estratégias de sobrevivência que a evolução criou, e têm sido relatados cada vez mais exemplos ao longo de toda a pesquisa histórica e biológica. Os cefalópodes apresentam macroneurônios que só aparecem nesta classe e são mais desenvolvidos do que qualquer outro invertebrado. Cerca de 1/3 dos neurônios do polvo estão no cérebro. Teoricamente, esses animais desenvolveram grande inteligência devido à necessidade de sobrevivência, por exemplo, a fragilidade do seu corpo, a ausência de carapaça, em que a inteligência de seus ancestrais certamente aumentava as chances de fuga de ataques de predadores, além de auxiliar na captura com mais eficiência das diversas variedades de presas existentes em seu habitat. Os pesquisadores costumam observar a inteligência desses animais quando eles estão em cativeiro. Um pesquisador relata ter construído um robô submarino que ficava se movimentando em um grande tanque onde um polvo se encontrava. O polvo se comunicou com o robô e o desmontou peça por peça. Uma outra característica única desses moluscos é que neles vemos duas áreas do cérebro que se especializaram no armazenamento de memórias. Não é só o fato de terem cérebro maior e condensado, eles se destacam também por ter áreas no cérebro dedicadas à aprendizagem. E é nesse aspecto que se assemelham aos humanos, mas com um cérebro completamente diferente. De todos os atributos que os polvos possuem, o mais incrível é a sua capacidade mesmo de se camuflar nos diversos ambientes aquáticos. Vimos também que esses animais utilizam a camuflagem para fugir de predadores, caçar as suas presas ou mesmo comunicar-se entre si, espantar outros polvos machos ou atrair as fêmeas, e até mesmo indicar perigo. A pele dos polvos é coberta por células especiais com pigmentos de vários tipos, como cromatóforos e iridiócitos. Quando trabalham em conjunto, conseguem produzir uma camuflagem perfeitamente igual ao ambiente, onde os animais precisam se esconder e de forma extremamente rápida. O curioso das células cromatóforas é que elas não mudam de cor, pois cada uma já possui uma cor específica. O que ocorre é uma expansão dos cromatóforos da cor desejada, quando os demais se contraem,
resultando numa camuflagem ideal. Um outro caso incrivelmente curioso e espetacular é o polvo imitador da Indonésia. Esse molusco possui uma coloração mais característica, com o corpo todo listrado em preto e branco, porém tem a habilidade de imitar o comportamento, como o nado e mesmo o movimento de diversos outros animais, como a cobra do mar, o peixe-leão e o peixe-linguado. O polvo imitador da Indonésia consegue ainda nadar numa coluna d'água, coisa rara entre os octópoda. Esse talento o ajuda a amedrontar e confundir possíveis predadores. O polvo é mesmo um animal notável, incrivelmente inteligente e habilidoso. Está para nascer outro animal com tantos atributos assim dentro de toda a nossa biodiversidade e evolução ao longo dos milênios. Há ainda muitos mistérios a serem encontrados em outros animais que ainda nem conhecemos, mas esse capítulo fica para um outro momento. Espero que vocês tenham gostado.